Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o tema é Direito Ambiental. Temos aqui o professor universitário, professor Marcos Túlio, para falar sobre a sua tese de doutorado, Desenvolvimento Sustentável, Princípio de Integração em face da resolução de conflitos. Um tema atual, um tema que tange a todos, então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos a honra e a participação aqui nos estúdios do professor Marcos Túlio, ele que é professor de Direito Ambiental na UFESA, na UERN, é professor universitário, como a gente falou, desenvolveu sua tese recentemente, tese sobre o desenvolvimento sustentável, princípio da integração em face da resolução de conflitos. Um tema muito atual, professor Marcos, todo o pessoal de casa, em face da questão sobre o meio ambiente, que, como eu falei na apresentação, tange a todos. Professor Marcos, é a segunda vez que o senhor está nos estúdios, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Obrigado, Nazeu, pelo convite. Obrigado novamente à TV AD Mossoró. É uma oportunidade da gente tratar sobre o tema meio ambiente, né, que surge no cenário atual através de uma nova conotação, né, uma nova forma de pensar, né, o meio ambiente. E eu trabalhei durante 4 anos na construção de uma tese, de um trabalho que busca justamente orientar, né, o Poder Judiciário em relação a como deve-se julgar questões que envolvem a judicialização da sustentabilidade, né? São os conflitos que nós chamamos os conflitos multidimensionais, né? Os conflitos que envolvem interesses ambientais, interesses sociais, interesses econômicos e interesses institucionais. Por exemplo, todos conhecem o caso da vaquejada, né? Então, esses julgamentos são julgamentos que interferem na vida social, interferem no meio ambiente, interferem nas instituições, interferem no cenário econômico, e é preciso que o Poder Judiciário ele alcance a melhor decisão, né? A melhor decisão é aquela que integre, né, compatibilize, né, todos esses valores envolvidos, né, para não gerar um conflito intersistêmico, né? Veja que no caso da vaquejada, logo após o julgamento, houve uma certa resistência da sociedade, né, das instituições, né, das pessoas afetadas e envolvidas, né, com a prática, de modo que o Legislativo elaborou uma emenda à Constituição, modificando a parte da Constituição que trata sobre a proteção da fauna, fazendo a ressalva de que manifestações culturais, desde que reconhecidas pelo legislador e não impliquem crueldade com relação aos animais, elas devem ser permitidas, né? Em face disso, muitos estados passaram a regular a prática da vaquejada, de modo que a gente tem um julgamento no Supremo proibindo a vaquejada, muito embora não tenha transitado em julgado, e aspectos institucionais e econômicos como um contraponto a essa interpretação judicial. E a minha tese, eu coloquei esse exemplo para contextualizar como ela trata do desenvolvimento sustentável e do princípio da integração como forma de melhorar o processo de tomada de decisão institucional do Poder Judiciário, né? E aí eu trabalho com uma ferramenta da economia, da administração e de outras ciências que são os indicadores de sustentabilidade, né? Seriam dados, estatísticas, números que
permitem ao julgador vislumbrar o maior número de fatores, de aspectos, de considerações e de pessoas envolvidas, para não julgar à base de referenciais abstratos, né? Afinal de contas, definir marcos ou rumos civilizatórios, né? A partir de referenciais muito abstratos, isso de fato vai gerar algum tipo de resistência social, resistência econômica. Professor Marcos, aí nesse bloco, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a nova postura do governo federal em face do meio ambiente. Nós vimos declarações aí e até mesmo atritos entre os países, pois alguns criticam a maneira como o Brasil está revendo a Amazônia, revendo a questão própria dos licenciamentos ambientais. Eu queria que o senhor comentasse o fato, assim, foi algo recente, semana passada, que a Alemanha teria suspendido verbas que eram em favor da Amazônia. Como o senhor vê, pegando esse link aí dessa suspensão de recursos, como o senhor vê a nova postura do atual governo? Trazendo o exemplo do meu trabalho, da minha tese, que é a integração. Então, a integração ela trabalha com a perspectiva de que todas as dimensões, né, do desenvolvimento sustentável, aí nós teríamos 4 dimensões, a social, a econômica, a ambiental e a institucional, elas devem ser compatibilizadas, né? Então, como regra, não deve haver a preponderância ou a prevalência de um interesse sobre o outro. Claro que não é uma tarefa tão simples conciliar agendas, né? Conciliar a agenda ambiental, que parte de um pressuposto preservacionista, trabalha com a perspectiva da sustentabilidade forte, ou seja, de que deve-se manter a natureza, o capital natural intacto e, excepcionalmente, a substituição do capital natural pelo capital artificial, que é o que a gente constrói, né? Isso seria permitido mais com um controle institucional, com controle ambiental, e aí teríamos a sustentabilidade forte. Então, a agenda ambiental tem uma forma de ser construída, de ser aplicada, né? A agenda econômica parte de outros pressupostos, né? Livre iniciativa, livre concorrência, geração de emprego, mercado de capitais, mercado financeiro, enfim. Exploração de recursos naturais, exploração de recursos minerais para gerar o aumento do PIB, né? Então isso é difícil de conciliar. Ao longo dos anos o Brasil vinha construindo uma agenda, me parece, mais no perspectiva de transversalidade, de integração, tanto do seu ponto de vista interno, né, quanto do seu ponto de vista internacional, construindo essas parcerias, né? Então o Brasil dificilmente colocava algum tipo de resistência a assinar pactos globais, acordos globais, como por exemplo o acordo sobre o clima, né? Acordo sobre florestas, né? E é justamente esse pacto sobre florestas, né, manter as florestas em pé, que permitiu com que o Brasil conseguisse captar recursos, né, de fora para financiar projetos na Amazônia, né, o Fundo Amazônia, né? E os principais países, né, que fomentam, né, a aplicação e a utilização desses recursos, né, a constituição desse fundo, são a Alemanha e a França, né? E de uns tempos para cá há um discurso, né, porque também se mudou o foco, né, da agenda econômica, né? O Brasil tem uma perspectiva de conformidade, né, de convergência à política americana, à política estadunidense e um pouco de resistência à política econômica europeia. Embora tenham, né, acordado recentemente uma união entre o Mercosul e a União Europeia. E só o futuro vai dizer como é que isso vai se concretizar. Mas digo que hoje, a nível global, é difícil separar, né, a política ambiental da política econômica, né? Então, porque destruir todos os recursos naturais significa destruir o próprio contexto da economia, que depende de commodities, que depende de recursos minerais, que depende das florestas. Então, é preciso encontrar um equilíbrio. Não acho que uma boa alternativa seja algum tipo de discurso
mais voltado para um aspecto extremista, de resistência pura, né? Ao contrário, eu acho que o Brasil deve se engajar cada vez mais com o maior número de países, de nações, de blocos econômicos, discutir de modo integrado, né, o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental. Professor, há uma postura de alguns membros do governo, a gente percebe, de tratar a Amazônia sob a ótica da soberania nacional. Como se recursos ou ingerências de outros países, críticas é vista com maus olhos. Inclusive, o nosso chefe do executivo teria dito: não precisamos do dinheiro da Alemanha, que ela aplique o dinheiro em reflorestar o próprio país. Esse tipo de declaração, professor, é mais nocivo, causa mais mal-estar? Realmente a gente não precisa de recursos de fora para fomentar o reflorestamento? A nível global tem se buscado uma política de proteção das florestas, né? Redução de emissão, né, de gases que provocam o efeito estufa e, portanto, tem como consequência as mudanças climáticas, né? Então, reduzir desmatamento e reduzir degradação. Porque as florestas teriam uma função importante, né, de sorvedouro, sumidouro, né, de gás carbônico. E as florestas também podem ser utilizadas, inclusive, para o mercado financeiro, né? A gente tem um instrumento econômico chamado crédito de carbono. Quer dizer, a capacidade que as florestas têm de absorverem o gás carbônico, isso gera um crédito que é negociado, né, internacionalmente. E esse sistema funciona a partir do acordo do clima. Então, se você não assina o acordo do clima, você está fora, né, desse sistema. Ou seja, a floresta tem um valor econômico. Pode ser que a valoração não seja adequada ainda, mas no futuro certamente ela terá um valor econômico, não um valor para além do valor ambiental que ela já possui, né, para ficar bem claro isso. Então, deixar de receber recursos, né, de fora, ajuda, auxílio financeiro, significa, eu acho, que afetar a própria política de gestão das florestas no Brasil. Porque há uma dificuldade do governo federal em termos orçamentários, ou seja, a gente tem hoje contingenciamento de verbas na educação, contingenciamento de verbas da saúde, né? Então, o Estado passa por um momento de crise fiscal, com poucos recursos. Então, de onde vão ser retirados recursos do orçamento para investir, né, na política ambiental, né? Então, no momento de crise, sempre se corta gastos no aspecto social, o que é um erro, né? Você tem que investir no aspecto social. Então, investir na educação, na saúde, na proteção do meio ambiente. Então, acredito que nós realmente precisamos de recursos de fora, né, para investir na política ambiental, né? E devemos aceitar essa ajuda financeira, né? O acordo do clima, a própria Convenção Quadro das Nações Unidas foi discutida em 1992 na Rio, já dizia isso, né? As nações ricas, né, têm uma responsabilidade comum. Claro, eles têm que florestar lá, a Alemanha tem que florestar, mas eles também têm um aspecto diferenciado. Então a gente tem que ver o aspecto diferenciado, né, que é o quê? De ajuda, de suporte financeiro às nações em desenvolvimento. Não podemos recusar essa ajuda. Entendo. Professor, assim, muitos afirmam, pessoas olhando pela ótica da econômica, a ótica conservadora, liberal, afirma que entrar nesses pactos, entrar nesses acordos de clima, prejudica a economia porque restringe de maneira injusta, no caso, a indústria, seja com taxas, seja com no caso, reaparelhamento da indústria. Esse tipo de argumento, professor, ele é válido pode até pelo ponto de vista econômico, mas como o senhor vê isso pelo ponto de vista ambiental? Convergir ou resistir a uma agenda ambiental internacional, né, talvez não seja realmente a postura adequada, né? Você nem pode fazer uma adesão cega e pura, acordo do clima, vou aderir, né,
sem conhecer e sem refletir sobre as consequências, né, da adesão sob o ponto de vista interno, né? Como também nós não podemos resistir com base num extremismo, né, ou com base em pressupostos de soberania clássica, né, interna. Então, é preciso que haja, na verdade, um engajamento, né? O que é o engajamento? Você compreende as questões do documento, né? Vê as experiências de outros países em relação à aplicação desses instrumentos, analisa os aspectos locais, culturais, econômicos e ambientais e vê, né, como é que é possível fazer essas adequações, né, internas. Então, nós temos a biodiversidade. A biodiversidade é um conceito que está lá dentro da questão do Acordo do Clima, proteger a biodiversidade. Veja que assinar qualquer coisa que trate da biodiversidade não representa em nada um decréscimo econômico, porque a biodiversidade, pelo contrário, permite, né, um boom econômico, biotecnologia, invenção, patentes, né, produção de alimentos, produção de medicamentos, de cosméticos, enfim, tratamentos médicos, enfim, uma variedade de questões a partir, né, da proteção da biodiversidade sob o ponto de vista internacional. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Marcos Tulhos, ele que é advogado, militante na área ambiental também, professor que ensina nas cadeiras de Direito Ambiental na UERN e na nossa querida UFESA, está nos ajudando aqui contextualizar toda essa questão do meio ambiente, mas vamos já adentrar, professor, nos próximos blocos na tese Desenvolvimento Sustentável, Princípio de Integração em Face da Resolução de Conflitos. Não podemos olvidar, professor, também de algumas situações que aconteceram, algumas tragédias recentes, vai tocar no licenciamento ambiental, então é um assunto muito importante, muito interessante, então não sai daí, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos aqui com o professor Marcos Tulhos, professor da UERN, professor da UFESA, Departamento de Direito, professor da cadeira de Direito Ambiental. Ele terminou recentemente a tese, né, no caso defendeu a tese dele, que trata sobre desenvolvimento sustentável em face dos conflitos. E nesse contexto, professor, eu quero iniciar o segundo bloco, dando prosseguimento no debate da sua tese, como o judiciário precisa se preparar, quais os recursos humanos, técnicos, para dirimir esses tipos de conflitos. Tem demandas grandiosas que afetam milhões de pessoas. Haja vista, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Será que numa canetada, será que indo apenas fazendo uma pesquisa jurídica, legal, o magistrado vai poder se preparar e decidir uma lei que envolve tantas pessoas, tantas comunidades de uma maneira despreparada? Como é que ele se prepara? Como deve se preparar o Poder Judiciário? Nazeu, acredito que, por exemplo, é recorrente que cada vez mais os problemas de gestão ambiental, né, eles chegam ao Poder Judiciário. O Legislativo e o Executivo não conseguem, né, conciliar essas questões, né? Deixa de levar em consideração o interesse da comunidade indígena, deixa de levar em consideração o interesse ambiental, então nós temos aí um conflito judicial, e são vários, né? A transposição do Rio São Francisco, Belo Monte, né? Enfim, são os mais conhecidos, né? O caso Mariana, né? Brumadinho, enfim. Então, nós, operadores do direito, temos uma formação muito arraigada ao aspecto formal, né? Lei, doutrina e jurisprudência, precedentes judiciais. E essas são as fontes formais obrigatórias e o juiz, o magistrado deve seguir, deve respeitar. O que eu coloco na minha tese é que essas fontes são insuficientes, né? Elas precisam de uma complementação.
né? Então, elas são muito abstratas, né? Muito vagas para orientar a solução de determinados conflitos, e é preciso que o magistrado tenha uma referência mais concreta, né? Fontes materiais. E dessas fontes materiais, a gente tem a possibilidade de maior informação técnica no processo judicial, né? Essa maior informação técnica no processo judicial viria através de indicadores. Indicadores são conceitos que são traduzidos a partir de dados, de estatísticas, de números, né, que vão mostrar a realidade, né, dos fatos para o magistrado. Então, compreendendo adequadamente os fatos, é possível fazer uma correta aplicação da lei, da doutrina, da jurisprudência. E também melhorar o processo de convencimento judicial, de argumentação jurídica dentro do processo. Então, muitas decisões judiciais, às vezes elas têm, a sociedade oferece uma certa resistência em cumprir por conta de um déficit de argumentação, né? Então, falta consistência na argumentação, transparência, né? Então, é preciso que haja, né, por parte do Poder Judiciário, essa mudança de paradigma, né? De enxergar que é necessário buscar mais informação técnica. No processo, há já alguns desses procedimentos, né, que trariam ao processo mais informação. A própria realização de uma audiência pública, em que o magistrado, né, colhe informações da ciência, dos técnicos, né, a própria possibilidade de maior abertura democrática no processo a partir, né, da maior aceitação da intervenção do amigo da corte, né, somente nas questões que envolvem controle de constitucionalidade, mas isso pode ser espraiado em outros processos, né? A questão da assessoria técnica especializada, terá um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para as questões que envolvem a judicialização da saúde, né? Então, além da própria concepção que o magistrado tem de direito, mas é inimaginável que todo juiz conheça aspectos técnicos de ecologia, de biologia, de engenharia, de saúde, né? Então, a assistência técnica especializada seria ali uma mão auxiliar, né, para o juiz, para orientar e fazer esse diálogo, né, de saberes, né, um link do direito, né, com outros saberes. Então, há essas ferramentas, a audiência pública, a intervenção de amigo da corte, assessoria técnica especializada. Você, advogado, sabe que existe a perícia, né, no processo judicial. Então, eu trabalho na minha tese um conceito de perícia multidisciplinar, né? Que é a perícia multidisciplinar, a perícia que é realizada por um conjunto de especialistas, um conjunto de técnicos. Então, é preciso que o magistrado busque esse diálogo de saberes dentro do processo judicial para alcançar essas melhores decisões. Professor Marcos, sobre essas questões ambientais, os conflitos que vêm ao judiciário, o judiciário ele pode julgar ignorando os critérios técnicos, ambientais, os cientistas, os estudos, e julgar apenas pelo aspecto legal e econômico. Aqui nos bastidores a gente conversou a respeito sobre a queima da cana, da palha da cana, que é um processo que tem que ser feito nessas culturas e que diretamente agride o meio ambiente. Em contrapartida, é um processo que tem que haver, tem que acontecer nesse tipo de cultura. O juiz, ao julgar um caso desse que vem até ele pode ignorar completamente os critérios ambientais, técnicos, e se ater à questão econômica da sociedade em questão? Olha, no ordenamento jurídico, o judiciário faz o controle de legalidade, né, e de constitucionalidade. Então, os aspectos técnicos, eles vêm como aspectos complementares, né? É uma discussão, inclusive, sobre limites da intervenção do Poder Judiciário sobre a técnica,
né? E a técnica, muitas vezes, ela é tratada no legislativo, né? Projeto de lei pode ter aspectos técnicos que são discutidos nas comissões específicas, né? O executivo elabora uma política pública e dentro da própria organização do poder executivo tem os órgãos técnicos, né? Então, muitas vezes, tanto a política pública quanto a lei, a lei vai contrastar com a Constituição, né? A política pública não é aceita por um determinado, né, setor da economia, né, o organismo institucional, enfim. Isso desemboca no Poder Judiciário, de modo que ele vai ter que julgar, ele vai ter que proferir uma decisão, né? Sob o ponto de vista da legalidade, de qualquer medida do Legislativo ou do Executivo, não resta dúvida. A questão é quais seriam os limites de ação do Poder Judiciário sobre essa reformulação dos critérios técnicos definidos pelo Legislativo e principalmente pelo Executivo. Política pública de saúde, política pública de meio ambiente, né? Critérios de poluição. Então, tecnicamente, o Poder Executivo define os limites de poluição sonora, né, de decibéis, né, limites de poluição eletromagnética, de microtesla, limites de poluição da água, né, para estabelecer padrões de qualidade ambiental. Por incrível que pareça, não há no Poder Judiciário um consenso com relação a esse aspecto, né? Eu entendo que para mudar as questões técnicas e aí interferir na política pública, por exemplo, teria que ter referenciais mais concretos no processo judicial, né? Então, indicadores, dados, estatísticas, a oitiva de experts, de peritos, assessoria técnica especializada, quer dizer, analisar um conjunto considerável, né, de fatores técnicos, né, de pessoas envolvidas no estudo daquela temática para poder, na argumentação jurídica, construir uma argumentação jurídica de justificação, né, e não de autoridade, mudar os aspectos técnicos só citando lei, doutrina e jurisprudência, isso é uma decisão inconsistente, né? Mas no momento que o tomador de decisão consegue estabelecer esse diálogo e aprofundar esse debate numa decisão judicial, eu entendo que seria justa, legítima a intervenção do Poder Judiciário para modificar esses critérios técnicos. Mas eu percebi durante a minha pesquisa, por exemplo, que no Supremo Tribunal Federal há uma tendência a respeitar a opção do legislador, a opção do executivo, quando ele respeita procedimentos técnicos. Entendo. Estamos aqui com o professor Marcos Túlios. Vamos chamar um rápido intervalo, professor, mas vamos continuar nessa linha de pensamento de desenvolvimento sustentável. Eu queria que no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre licenciamento ambiental e vamos ter que tocar em algumas tragédias como Mariana e Brumadinho. Então, um assunto muito interessante. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, professor Marcos Túlios. Ele é professor da UFES, ele é professor da UERN, nas cadeiras de Direito Ambiental. Também é um pesquisador da área, teve sua tese a respeito sobre desenvolvimento sustentável, princípio de integração em face da resolução de conflitos. Tese de doutorado que estamos aqui aproveitando, professor. Na verdade, esse é o terceiro bloco da nossa conversa. E nesse ponto do debate, professor, da nossa conversa, eu queria que o senhor me ajudasse aqui um pouquinho, e o pessoal de casa entender, sobre o licenciamento ambiental. Seja para a empresa, seja para o terceiro setor, que é necessário quando existe algum tipo de impacto no meio ambiente. No caso, eu queria que o senhor contextualizasse também a nova postura do governo, nosso governo federal, que fala-se de flexibilizar esse tipo de licenciamento, porque estaria oprimindo, constrangendo os empresários, que é a classe produtiva do nosso país. Bem, o licenciamento, a própria concepção dele, traz em si a ideia de integração,
né? Porque ele foi instituído como uma forma do Estado fazer o controle sobre atividades, né, de modo a garantir a preservação do meio ambiente. Então, quer dizer, a concepção do licenciamento é de permitir que sejam desempenhadas atividades econômicas, né, mas dentro de critérios ambientais, respeitando critérios ambientais e critérios técnicos, também se respeita a sociedade, né, que tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né. Então, o licenciamento não é um instrumento para prejudicar, né, o desenvolvimento econômico, né. No mundo inteiro se pratica a avaliação de impactos ambientais, né, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, que se instituiu como uma política global de que todo e qualquer projeto de desenvolvimento socioeconômico precisa, né, se sujeitar a uma avaliação prévia, né, de impactos ambientais. Aí vê os impactos positivos, os impactos negativos, tenta contornar isso, né, mitigar, compensar, enfim, né? Então é um instrumento que visa integrar. Claro que é um instrumento que é utilizado pela administração pública, né? Então a administração pública precisa ter uma certa eficiência, né, na aplicação e efetivação desse instrumento. Então, os órgãos de gestão ambiental, de execução, a nível federal, como o IBAMA, a nível estadual aqui, como o IDEMA, eles precisam de uma estrutura funcional adequada para poder, né, imprimir uma duração razoável, né, ao processo de licenciamento ambiental. Se você tem um órgão ambiental, como o IDEMA, por exemplo, apenas 2 funcionários, um exemplo hipotético, para tratar sobre gestão de florestas, engenheiros florestais, se você tem 1000 pedidos, um exemplo, de empresas para intervir nas florestas, então imagine, são 2 funcionários para realizar a inspeção, elaborar laudos, os documentos necessários à conclusão do licenciamento. Então é preciso melhorar a estrutura administrativa desses órgãos para imprimir mais eficiência. Mas comumente no Brasil a política é sempre de não enxergar esses aspectos, né, de melhorar, de fazer uma reforma realmente de Estado para melhorar a estrutura da administração pública. E a gente parte sempre do pressuposto de que flexibilizando a lei a gente resolve o problema, né? Então o licenciamento passa por isso. Há no Congresso Nacional um projeto, né, que discute a flexibilização do licenciamento ambiental. Recentemente, inclusive, orientei um trabalho de monografia de uma aluna lá na UFESA sobre esse tema, esse projeto, trabalho muito interessante. Então, a proposta do governo é instituir um licenciamento muito rápido, um licenciamento chamado Fast Track, né, principalmente para obras de grande envergadura de desenvolvimento, né, socioeconômico, os grandes projetos, né, de governo, né, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mineração, né, enfim, de modo que isso preocupa porque não há uma avaliação, né, dos impactos ambientais. A avaliação dos impactos ambientais vê o aspecto de imediato, né, de curto prazo, mas o mais importante é ver de que forma a médio e longo prazo a atividade econômica se comporte para não, né, interferir tanto na natureza e interferir na vida das pessoas. E é preciso entender que os recursos na natureza são esgotáveis, né? Então, a própria atividade econômica precisa explorar recursos naturais de maneira planejada, né? Controlando estoque, né, desses recursos, senão no futuro, né, o que é que o futuro vai deixar para gerações vindouras, né? Natureza destruída, desertificação, né? Clima desequilibrado, né? Então é essa opção que de fato a gente deve seguir, né? Me parece que não. Eu espero que o Congresso Nacional, né, claro, é preciso modernizar a lei, enfim, regular, mas de modo que se entenda que é necessário avaliar, né, o impacto
da questão ambiental no contexto econômico e vice-versa, integrar esses dois aspectos. Professor, nós temos ainda um relativo tempo ainda nesse bloco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a tragédia em Brumadinho, algo recente na nossa história, uma tragédia, como a gente falou, algumas dezenas de mortos. E, no caso, até engenheiros estão sendo responsabilizados, inclusive até fiscais do governo, porque afirmam que houve alguma irregularidade nos procedimentos, no licenciamento, algo nesse contexto. Eu sei que você daria um programa inteiro só para falar sobre isso, mas como é que o senhor vê a atitude do governo, a atitude da empresa em face de toda aquela comunidade afetada? Pois é, eu vou responder dando continuidade à resposta sobre o licenciamento. Veja, tem que se avaliar impactos, né, de curto, de médio e de longo prazo. Então, nós não estamos pensando só no presente, a gente projeta, né, os riscos futuros de uma determinada atividade econômica. Então, veja, esses casos, esses desastres ambientais, né, eles mostram que é importante ter um cuidado com o licenciamento, né? Observar tanto no momento da expedição das licenças, quanto no processo de produção, né, de exercício da atividade, né? Continuar inspecionando, continuar fiscalizando a atividade empresarial, exigindo os documentos necessários, né? E não se desgarrando dos aspectos técnicos que o licenciamento ambiental deve se pautar. Então, flexibilizar o licenciamento num contexto como esse, né, de desastres ambientais, 2 seguidos, né, 2015, 2018, né, não só com impacto na natureza, no meio ambiente, mas também um impacto social, né? Pessoas foram afetadas, né? Famílias tiveram seus entes queridos, né? Perderam seus entes queridos, né? Comunidades tradicionais foram afetadas, o turismo foi afetado, né? Já se passam alguns anos e não há uma perspectiva de uma solução, né? Tanto para a questão do meio ambiente, quanto para a questão das pessoas afetadas, né? Por curiosidade, o que a gente percebe, né, em termos assim dos meios de comunicação, que teriam um papel de educação ambiental importante, para não fazer com que a sociedade esqueça das vítimas, né, dos danos ambientais, faz um papel oposto. Eu vejo muitas vezes nos canais de comunicação uma propaganda institucional da empresa que foi responsável pelo dano ambiental, passando a imagem, né, de que é uma empresa amiga da natureza, né? Os americanos chamam isso de lavagem verde, né, ou lavagem ecológica. Enquanto isso, Mariana, a gente tem 50 mil ações judiciais, né, sem solução, sem perspectiva de solução, em relação à indenização por danos morais das vítimas do acidente, né? Então há de fato, né, uma inversão, né, de valores num aspecto como esse. Quer dizer, flexibiliza o licenciamento, faz propaganda institucional, né, às avessas, e se esquece do meio ambiente e das pessoas, né? Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Marcos sobre, no caso aqui, a sua tese de desenvolvimento sustentável, princípio de integração e resolução de conflitos. Não saia daí, próximo bloco vamos fechar tão importante temática. Voltamos já. Pode começar. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Na verdade, para você que chegou agora, é o quarto e último bloco aqui do programa com o professor Marcos Túlio. Mas eu tenho uma novidade para você. Toda semana, professor Marcos, a gente publica no YouTube nossas entrevistas. Então você pode recorrer a no caso, o programa com o professor Marcos e mais de 100 vídeos sobre diversos temas com juristas de renome. No caso aqui, professor Marcos, professor da UERN, professor da UFESA, defendeu brilhantemente sua tese de doutorado, Desenvolvimento Sustentável, Princípio da Integração e Resolução de Conflitos. Professor Marcos, como falei, estamos chegando ao fim da nossa entrevista.
mas no decorrer da sua tese, dos seus estudos, o senhor se debruçou em algum caso concreto aqui no Rio Grande do Norte, algo próximo aqui da nossa cidade, sobre essa questão do desenvolvimento sustentável? Sim, chama atenção não só a nível local, estadual, mas já se transformou numa questão também de debate nacional, o problema que envolve, né, a indústria salineira, né, e o meio ambiente, né? Nós sabemos que a atividade salineira, ela, no Rio Grande do Norte, ela é uma atividade secular, né? Ela é uma atividade que gera milhares de empregos, né? Fomenta a economia local, né, regional e nacional. Para você ter uma ideia, pelo IBGE, né, pelos dados do IBGE, mais de 90% da produção de sal no Brasil se concentra no Rio Grande do Norte, né? Mas, ao mesmo tempo, por questões geográficas, essa atividade industrial tem que se localizar, né, na zona de confluência, né, entre o espaço marinho e o espaço terrestre, que é chamado zona costeira, né? E aí na zona costeira a gente tem um ecossistema riquíssimo, né, principalmente os manguezais, né? Então há um debate intenso, sob o ponto de vista institucional, do Ministério Público, dos órgãos ambientais, no sentido de defender, né, esses aspectos relacionados à zona costeira, o ecossistema em si, mas, por outro lado, há também um discurso econômico de permanência dessas atividades, né, pelo aspecto de desenvolvimento socioeconômico. Na minha tese eu trato sobre a integração. Então, o que é a integração? É você tentar compatibilizar, né, essas duas questões, a econômica e ambiental especificamente. Claro que aí a gente tem também um aspecto social e institucional, Ministério Público, órgãos ambientais, legislativo, executivo, a atividade econômica em si, né? Então, o desafio é enorme. É tanto que o Ministério Público, junto com os órgãos ambientais, promoveram diversas audiências públicas, o próprio Legislativo promoveu algumas audiências públicas, o Ministério Público convocou os empresários para um diálogo, enfim, né? Mas não se chegou a um consenso, a uma solução, a uma saída, né? E o problema acabou se judicializando, né? Nós temos hoje em torno de 18 ações civis públicas que tratam, né, desse embate entre meio ambiente e economia, né? O pedido do Ministério Público me parece até numa perspectiva muito próxima da integração, porque estabelece, né, um calendário, um cronograma para a desocupação dessas áreas, né? Mas, ao mesmo tempo, o discurso econômico trata da inviabilidade, né, dessa desocupação. Há muita dúvida também sobre o grau de impacto ambiental dessa desocupação, né? De modo que chegou-se numa encruzilhada, né, institucional. O legislativo, a partir de um discurso do contexto econômico, passou a regular a questão no sentido de entender que a atividade salineira tem um aspecto de interesse social e, portanto, estaria dentro da possibilidade, da permissibilidade do Código Florestal em relação a ficar no local, na área costeira, né, permanecer nesse local. Há estudos que tratam do próprio local de produção da atividade salineira como área úmida, e aí estaria protegido por uma convenção internacional que trata sobre esses espaços, que tem função, né, climática. O Brasil, inclusive, incorporou esse pacto internacional ao ordenamento interno, portanto é norma interna, né? As águas artificiais, esse é o conceito, né? E há também estudos científicos que falam da função ecossistêmica do ambiente hipersalino. Existe uma fauna, né, nesse ambiente. De modo que me parece que há um desafio enorme, né, do Poder Judiciário aí de julgar uma questão como essa.
Na minha tese, tem um capítulo que trata dos indicadores de sustentabilidade. Então, muito se fala sobre esse problema, mas não há produção de dados confiáveis, né? De estatísticas confiáveis, de conceitos confiáveis sobre o aspecto ambiental, né? Sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto social e sobre o aspecto institucional. Então, imagino que se não chegar a um consenso, um acordo, o juiz deva, né, buscar uma integração desses aspectos através de indicadores de sustentabilidade relacionados à atividade salineira no estado do Rio Grande do Norte. Muito bem, professor. No meio de tudo isso está o advogado, está a advocacia. Eu, ainda esse mês, não trouxe nenhum colega advogado, o senhor é o primeiro advogado aqui que está. Tivemos dia 11 o dia do advogado, e em nome de toda, no caso, essa instituição, essa profissão belíssima, eu quero aqui agradecer o senhor ter vindo e falar um pouquinho, no meio de tudo isso, como o advogado que trata de direito ambiental deve se posicionar. É uma zona difícil e eu acredito que é muito estudo, isso, professor? Eu acredito que o advogado tem um papel de integração social muito importante, né? Porque é através da advocacia que você integra as pessoas, né? No mundo jurídico, você integra as pessoas em relação à busca e à efetivação, né, de determinados direitos. E eu acho que o advogado está ali para restabelecer, né, o tecido social, reconciliar, né, as instituições, reconciliar os conflitos, enfim, né? Em matéria de meio ambiente não pode ser diferente, né? E para atuar, acho que na área de meio ambiente é preciso ter, né, um conhecimento multidisciplinar, né, em diversas áreas para poder entender esse perfil de integração. Não é a gente vai continuar como advogado produzindo peças jurídicas pautadas simplesmente na lei, na doutrina, na jurisprudência, e quando de fato a gente precisa ter um diálogo, né, multidisciplinar com outras áreas, até para melhorar as petições iniciais, né? Ter uma possibilidade de um melhor diálogo com as instituições e com as atividades, no sentido de oferecer um leque, né, de soluções, né, possíveis, talvez não sejam as soluções ideais, né? E esse é um aspecto interessante da integração, né? Quando a gente consegue achar uma solução ideal, ótimo, né? Talvez, não sei se no caso da atividade salineira vão encontrar essa solução ideal, mas tem que se encontrar uma solução possível, né? Uma solução que aproxime, né, o maior número desses interesses, de modo que a gente continue com a atividade econômica, mas ao mesmo tempo mantenha a zona costeira com a sua função ecossistêmica. Muito bem, professor Marcos Túlio, professor da UFESA, professor da UERN, das cadeiras de Direito Ambiental, nos ajudou aqui falando um pouquinho sobre a sua tese, Desenvolvimento Sustentável, Princípio da Integração em face da resolução de conflitos. Professor, não foi fácil o senhor chegar aqui. Na verdade, eu tento programar essa entrevista desde um bom tempo, mas o senhor preferiu defender muito bem a tese para poder agendar com a gente. E eu quero estender, em nome da TVAD, do pessoal de casa, toda a equipe também nossa aqui, os pastores, o meu muito obrigado, e fico com as considerações finais, falando um pouquinho aqui o que o senhor deseja, o que o seu projeto também, essa questão do meio ambiente. Eu agradeço, Názio, novamente a você, a TVAD, né? E gostaria de ressaltar que um programa como esse, ele é extremamente importante sob o ponto de vista, né, da educação, né, ambiental, né? A ideia de formação, de uma conscientização pública, né, em relação à defesa do meio ambiente. E agradeço também por permitir a gente trazer um tema que me parece que é uma alternativa viável para a solução desses problemas que a humanidade passa, que o Brasil passa, né? Que é justamente a perspectiva da integração, né? Do diálogo de saberes, da informação técnica, da ciência, né? Do debate, né? Do respeito mútuo, né? Então, acho que é isso que eu espero, que eu desejo, né? Que o que eu tinha colocado no texto, no papel, se transforme em realidade.
Muito bem, o professor Marcos Túlio, um homem de caráter íntegro, que tem exercido brilhantemente a advocacia aqui na nossa cidade. O professor, junto com a sua equipe, tem desenvolvido muitos pareceres, ajudado aqui empresários aqui de Mossoró nessa questão do meio ambiente e leciona muito bem nas cadeiras da UFESA, como eu falei, e da UERN. O meu professor Marcos, o meu muito obrigado e que o senhor, no caso, volte outras vezes tratar dessa temática e outras temáticas afim. Esse foi o tema de hoje, com base na tese do professor Marcos, desenvolvimento sustentável em face de resolução de conflitos, com base no princípio da integração. Tem muitos interesses em jogo, professor Marcos, mas a gente, como é advogado, tenta sempre integrar, com certeza em favor de uma sociedade mais justa, melhor e, sobretudo, com um meio ambiente que possa favorecer as próximas gerações. Então, você de casa, permaneça com a TVAD, os eventos e aos cultos e até o próximo momento com o Dinâmica Direito. Que Deus abençoe a todos. Professor.